Boa tarde, pessoal. Vamos se acalmar, fechar nossos olhos, fechar não só as pálpebras, mas os olhos, deixar a atenção da matéria, confiar na espiritualidade, ter fé, ter a certeza de que nossos amigos espirituais estão aqui para nos auxiliar, deixar que esses flocos energéticos que caem sobre nossas cabeças possam limpar nossos corpos, limpar nossa mente, para que a gente consiga ter a mente aberta para aprender o ensinamento de hoje. Assim seja. Boa tarde. Boa tarde, gente. Que bom, né? A gente está junto. E hoje com a companheira de volta, Cida. Que Jesus te fortaleça, Cida, para você não faltar mais. Que a gente está sentindo falta. Então, gente, seguindo o nosso livrinho, né? Boa Nova, do Humberto de Campos. Esse capítulo é o 21, estou pulando, tá? Porque seria daqui 3, 4 semanas, né? É a lição da vigilância. Como cada capítulo é independente, não tem problema, né? Então, essa lição da vigilância é o seguinte, é exatamente aquela semana que que precede a Semana Santa. Então, Jesus já está perto, está em Cesareia de Filipe, e ele está com os discípulos, justamente tentando consolidar todos os ensinamentos dele, para que eles enfrentem a crucificação de Jesus, né, com fé, né, sem entrar em desequilíbrio e coisa e tal. Então ele está lá, e aí ele pergunta para os discípulos, né, o que dizem por aí? O que o povo achou de mim? Né? O que dizem que eu sou? E aí um deles fala, né? Um acha que você foi o profeta Jeremias, o outro acha que foi Elias. Teve um que achou até que ele era João Batista. Imagina, João Batista tinha morrido um pouquinho antes, ou no comecinho da pregação de Jesus, né? Como que Jesus já tinha 30 anos, né? Não podia ser, né? Então, Pedro vai e fala para ele, né? Uma frase muito bonita. Tu, Senhor, és o Cristo, o Salvador, Filho do Deus vivo. E Jesus se emociona com aquela percepção de Pedro, né? E Jesus diz assim, bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas foi o meu Pai que está no céu. E nesse momento entregastes a Deus o coração e falastes a sua voz. Bendito sejas, pois, começas a edificar no teu espírito a fonte da fé viva. E sobre essa fé eu edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. O que isso queria dizer, né? Que não foi a carne que te revelou, porque todos foi a aparência. Nossa, esse profeta aí, Jesus, né? Fala que nem Jeremias fez uma associação. O outro vai e fala, ele parece o Elias, está comparando o corpo, a imagem, a maneira de ser, entende? Isso é uma comparação da carne. Mas Jesus fala, ti foi o próprio Deus, você recebeu essa informação, você abriu seu coração. Isso acontece quando a pessoa consegue olhar o outro além da aparência. Tem até uma oração que fala, quero ver, Senhor, teus filhos além das aparências como tu mesmo os vês e ver apenas o bem. Isso diz a oração do amanhecer, né? Então, Jesus ressalta essa qualidade que Pedro teve naquele instante.
de não ficar preso na aparência, na roupa, no gesto, na maneira de comer, mas ir além, entrar espírito a espírito, né? E sentir, né? Então isso já é uma primeira lição para a gente desse capítulo, né? A gente aprender a olhar o outro além da aparência, porque a aparência não é nada, gente. Às vezes a gente precisa, é só vocês verem lá o nosso lar, quando a mãe de Lísias, Dona Laura, vai reencarnar, e ela está fazendo, porque não sei se vocês viram, se aparece isso no filme, mas existe um departamento onde eles têm o corpo humano e as pessoas vão modelar mais ou menos como vão querer. E ela fala, eu não quero ser bonita, não quero beleza física, eu não quero, e se possível até algum defeitinho, para não aflorar a vaidade. Entende? Então as pessoas pedem. Tem uma outra história, que a moça tinha sido aquelas sedutoras numa outra vida, né? E estragado a vida de muitas famílias. Então ela pede um defeito e ela vem com uma perna mais curta que a outra. Embora fosse bonita, ela mancava quando andava, né? Então aquilo também afastava as pessoas e fazia com que ela se sentisse meio, né, inferior ali, mas é um processo de aprendizagem para a alma. Tudo concorre. Oh, Maria, uma amiga que está chegando. Tudo concorre, gente, para o nosso processo de aperfeiçoamento do espírito. Tudo é para o espírito se transformar, né? Continuando a leitura, né? Simão, então, sorria, confortado, né? Porque, poxa, Jesus falou que ele teve um contato direto com o divino, que ele abriu o coração, então ele estava muito assim, né? Envaidecido disso tudo, né? Então, Jesus fala, né? Eu estou aqui para esclarecer vocês do que eu vou passar. E aí Jesus descreve o que ele vai passar, porque vão me arrastar, vão cuspir na minha cara, vão colocar uma coroa de espinhos, vão me torturar. Então fica todo mundo apavorado, né? Então ele vai dizendo, né? Então o Pedro fala, mestre, como pode ser isso? O Senhor é o modelo supremo da bondade. O sofrimento será então o prêmio para as suas obras de amor, de sacrifício pessoal? Aí Jesus, sem trair a serenidade, ele diz assim, eu vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão aquela que corresponda aos sábios desígnios de Deus. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituído na terra a luta perene contra o mal, eu tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Então Jesus está fazendo eles entenderem que a crucificação do Cristo e todo aquele sofrimento faz parte do ensinamento para nós humanos. E mais para frente, ele diz assim, você acredita que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhes a voz amiga lá da praia, em segurança? Como é que faz como chama, aquele salva-vidas, quando alguém está se afogando? Primeiro, ele precisa saber nadar, mas ele enfrenta o mar, ele enfrenta as ondas, ele enfrenta a corrente, ele enfrenta o mesmo que o afogado está enfrentando. E por isso que ele tem a fortaleza de chegar até aquele afogado, mas eu sei como te ajudar. Então, Jesus fala, para salvá-lo, será impensável ensinar-lhe o melhor caminho, livrar-se da voragem destruidora, apenas tão só com exortações, ou seja, olha, faça assim, olha, boia, deixa a corrente te levar, que lá embaixo a gente te pega de volta. Você vai deixar o cara, ele está desesperado, ele não vai fazer isso. Então, o que alguém que deseja salvar faz? Atira-se
igualmente as ondas, partilhando dos mesmos perigos e do sofrimento. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados apenas por observações inoportunas. Gente, que lição! Porque às vezes, em vez da gente ajudar, alguém está sofrendo, está passando um transtorno e a gente, nossa, ninguém merece, coitado. Se a gente falasse agora para a Cida, coitada Cida, você está com esse pé quebrado e está aí de cadeira, não, que legal, que está todo mundo te paparicando, que você está aí de rainha, sentada com o pé para cima, não é? Entende? E o que você está aprendendo? Dando oportunidade para os outros te ajudarem, aprenderem a te ajudar, aprender a filha aí aprendendo agora, né, a ver melhor a mãe, né? Não estou falando mal de você, não. Mas não é uma verdade, Natália, que aí você vai sentir melhor todo o sofrimento de uma mãe, todo, não é? Na ausência dela de fazer as coisas para você, agora você que faz por ela. Então, gente, é nessa interação que a gente cresce. Por isso que nós estamos num mundo de expiação e provas, né? Aí a gente reclama. Outro dia uma amiga me ligou, você viu? O ano que vem vai aumentar os impostos do IPTU. Então, eu falei, bom, isso deve ser para quem tem muitas casas alugadas. Ah, mas mesmo assim, se a gente tem muitas casas alugadas, a gente comprou porque podia... Sim, mas no mundo de regeneração, será que isso é válido? Você ganhar dinheiro e comprar um monte de casa e ter um monte de casa de aluguel e não fazer nada com esse dinheiro? Será que está certo? Será que não é para a gente aprender já? Então, não é uma lição? Tudo é, como disse Emmanuel, material didático para o espírito. Tudo. Então, Jesus está fazendo ele entender o sentido do sofrimento na vida material da gente, né? Então, os apóstolos ficaram surpresos quando Jesus falou, se a gente não fizer, não tomar sobre nossos ombros o peso do outro também, como que a gente vai ascender, né? Então, aí ele fala, não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra. Triunfos, glórias. Nosso reino ainda não é, e nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer. E isso é o que o Pai quer, né? Aí Pedro ainda fala para ele, não, mestre, não convém que o Senhor exagere as vossas palavras, porque ele falou, né, da crucificação, que seria espetado, pregado na cruz, não, como se Jesus estivesse fantasiando a coisa. Não, mestre, não convém que exagerar essas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça do céu? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo assim. E é quando Jesus diz aquela frase, afasta-te de mim, né? Aí, Pedro, retira tuas palavras. Você quer também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens e estás longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante você fala pelo espírito do mal. Pedro ficou horrorizado, porque meia hora antes ele estava assim, né? Porque ele falou, tu és o Filho de Deus, e Jesus falou, é Deus que fala por ti, né? Então ele estava, e de repente, veja que um pensamento inoportuno, uma crença, entende? Um apego às coisas do mundo, como bota a gente de um patamar para outro, na mesma hora. Como é fácil, por isso que o capítulo é sobre vigilância, né? Uma palavra, porque se alguém está sofrendo e a gente disser, parece inofensivo, poxa, ninguém merece isso, o que a gente está querendo dizer por trás disso? Pare e pense, gente, e me dê uma resposta. Ninguém merece, porque Deus está sendo injusto.
não é? Poxa vida, você não merece passar por isso. Entende? Então Jesus não é. Porque você não sabe o caminho de cada um. E se tudo concorre para o bem, aquela dor e aquele sacrifício, porque se não fosse a cruz, como que Jesus ia provar para a gente que a morte não existe? Ele apareceu em corpo perispiritual, olha, a morte não existe. Tomé, que duvidava, toca aí, Tomé, veja, ó, olha a marca da lança, olha as mãos, olha os meus pés. Entende? Eu estou falando para vocês, a morte não existe. Entende? E isso é o que é o importante. Não é a morte de Jesus, mas é a sua ressurreição para nós cristãos, né? Saber que a vida é imortal. Né? Então, de novo, Jesus fala. E Pedro fica angustiado com isso, né? Como é que pode? Aí no dia seguinte eles estão indo a caminho de Jerusalém, né? Mas Pedro está inquieto. Como que pode? Uma hora ele me exaltou, outra hora ele me diz que eu estou com demônio, né? Porque na tradução de outras Bíblias, Jesus teria dito assim, afasta-te de mim, Satanás. Mas Satanás é o opositor, né? Não é aquilo que a gente pensa, diabinho de chifre, não é isso, né? Aí ele chega e fala assim, mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que eu só estava demonstrando o meu zelo de discípulo sincero? Olha aí, às vezes a gente fala, eu só estou fazendo por amor, né? E a gente está tirando a fé da pessoa, a confiança. A gente está querendo se pôr maior que o próprio Deus. Mas eu não faria isso contigo, ninguém merece. Deixa eu te ajudar, sabe? Então, é isso que Pedro está falando. Quando eu falei aquilo, não, o Senhor não vai passar por tudo isso. Deus, né? Foi por amor, por zelo, porque eu te amo, eu não queria que o Senhor sofresse, né? Então ele fala, alguns minutos antes, o Senhor não tinha afirmado que eu, né, estava movido, inspirado por Deus? E por que motivo logo depois o Senhor disse que eu era intérprete dos inimigos? Por que isso? Essa diferença? Eu fiz por amor. Simão, disse Jesus, ainda não aprendestes toda a extensão da necessidade da vigilância? A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior na sua marcha para Deus. Então, meu querido, vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas, na jornada do mundo, também basta uma palavra fútil, uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento ou ao desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho para realizar, porque, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados da terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificantes do céu. Acabando Cristo de falar, Simão calou-se e passou a meditar. E assim acabou o capítulo. Então, essa parte aqui está falando diretamente para a gente. Muitas vezes, por amor a um filho que está, por exemplo, com câncer, a pessoa descrê de Deus, a pessoa se afasta do caminho do bem, a pessoa se revolta, se amargura, né? Às vezes, frente a uma morte repentina, né? Uma morte prematura, ou um acidente, uma perda financeira, enfim, qualquer obstáculo, e a pessoa, não, onde estava Deus? Naquela arrogância, né? Então, o que ele está dizendo? O discípulo, nós que aqui estamos, estudando a doutrina, né? Numa casa espírita, né? Cristã, tentando entender, a gente não poderia ter essa atitude jamais, diante de uma dor, de um sacrifício, em vez da gente ajudar, ou no mínimo ficar quieto e apenas mentalmente amparar,
a gente ter uma palavra, como Pedro teve, né? Não, Senhor, o Senhor não vai. Deus seria injusto. Acaba com a fé, acaba com, entende? Aí realmente a pessoa vai se ligar aos opositores do Cristo que vão pegar essa brecha. Sim, Deus não vale nada, Deus é isso, Deus é, entende? E a gente vai se alimentando desse outro lado e a gente vai cada vez mais se afastando da fé. Então, aí eu sempre lembro de Maria, né? Na beira da cruz, eu sempre cito isso, porque para mim é o maior exemplo, ela e Joana, né? Joana se queimando, gente, foi para a fogueira por amor a Jesus para dar um testemunho para o filho. Tenha fé, meu filho, deixe-se queimar, porque o reino dos céus nos espera. Né? Então, diante de uma unha encravada, a gente fala para o filho, coitadinho, venha, né? A gente exagera o negócio. Então, é nesse sentido que ele está falando, se você crê em Deus, crê no Espírito, crê na vida futura, não tire a fé do outro, não, sabe, não faça, porque as coisas da vida, como é que a gente vai? Como ele disse, esse exemplo do Salvador, né, o do salva-vidas na praia. Como é que a gente vai salvar alguém se a gente não entenda o que o outro está passando? Que é o que vai motivar o cara a se jogar num mar revolto, arriscando a própria vida, o bombeiro que entra nas chamas de um prédio para tentar salvar, às vezes um bichinho, um gato, um cachorro, mas é um ser vivo, né? Ele arrisca a própria vida, aquele bombeiro que se jogou lá em Sorocaba, lembro, num poço das Ariranhas, né, para salvar a criança e ele morreu. Então, deu a própria vida, isso está também no Evangelho, porque Kardec perguntou, é válido você se matar para salvar alguém? Se é por amor e como é válido, né? Entende? Porque é um gesto de amor extremo, você entende? A pessoa renuncia. Então, quando Jesus fala, pega a tua cruz, renuncia a ti mesmo, pega a tua cruz e segue-me. É exatamente isso, né? Renunciar às aparências das coisas e até a nossa própria aparência, as nossas coisas, né? Então, esse mundo de expiação e provas que a gente vive, e a gente vê tanto sofrimento por aí, e outro dia, naquele capítulo do Evangelho, Os Trabalhadores da Última Hora, que eu usei a simbologia da uva, né? Que tem todo um trabalho da terra, da vinha, da plantação e da colheita, e depois, quando a uva está linda, maravilhosa, ela é esmagada para poder sair o vinho depois, né? Então, o vinho, produto da uva esmagada, nossa purificação, produto de nosso esmagamento, entre aspas, das nossas mazelas, né? Do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da arrogância, de tudo isso. Então, é mundo de expiação e às vezes a gente vê alguém numa penúria terrível, mas, de repente, aquele espírito sempre teve de tudo e usou e abusou para ter só para si. Aí ele vai para outro caminho. Então, a gente vê os exemplos que não necessariamente por aí, porque às vezes a pessoa sente no coração a dor que causou ao outro e pede por tarefa, eu quero me dedicar, né? Como aquele que fundou os Médicos Sem Fronteiras, segundo o espírito Dia da Cruz, né? Ele teria sido um médico alemão e coisa e tal, na época da guerra. Então, a irmã Dulce, a irmã Madre Teresa, aquela que cuidava do fogo selvagem, como era o nome dela, alguém lembra? Aparecida, né? Que foi uma vida inteira de dedicação. O Tadeu, lá de Araxá, e tantos outros anônimos que a gente não sabe. Então, tinha aqui em Itu uma senhora, a Maria. Você lembra, Maria, da Maria que cuidava dos aidéticos, naquela casinha em frente ao fogão de ouro, perto do cemitério? Não sei se vocês lembram disso, mas eu trabalhei um pouco com ela. Ela tinha uma casinha ali alugada, isso no fim dos anos 80, 89, 90, até 90 e pouco, que eu me lembre, porque eu fazia campanha de arrecadação de mantimentos lá. E ela alugou uma casinha ali, perto do fogão de ouro, sabe? Ali perto do cemitério, não sei se vocês conhecem, eu não sei o nome da rua ali. Né? E ela ajudava, né, Regina, os aidéticos
Até uma amiga minha fazia operação ocupacional com eles, pintura, sabe? Ficava o dia inteiro dando comida, porque naquela época a AIDS era um horror, né? Então, e eu soube, ela tinha ganho uma saia linda, que ela rifou para comprar comida para os aidéticos. Então, isso é o renúncia a si, entende? Puxa, que gostoso usar essa saia bonita, mas ele está com fome. Entende, gente? São detalhes, são pequenos gestos que a gente vai aprendendo a fazer. E a gente tem muito exemplo, né? De pessoas que se dedicam ao próximo, como a Madre Teresa, que saiu de um lar bom, saiu do mosteiro onde ela vivia e foi viver na Índia, no meio de leprosos, do povo da rua, ajudando ali, né? Quer dizer, ela está, entende, cada vez lapidando mais o próprio espírito. Por isso que nós estamos nesse mundo. A gente não vai poder ir para uma regeneração sem ter passado por essa lapidação. A porta é estreita de Jesus. Não dá para você levar nada. E esse nada são os penduricalhos materiais que a gente põe. Não é só joias que é penduricalho, né? Mas atitudes de egoísmo, de orgulho, sabe, aquela, medindo, vou tirar vantagens. Então, vê as aparências, como ele falou, você não me viu pela aparência, os outros viram Jesus pela aparência. Ele parece com Jeremias, o profeta Jeremias, o profeta Elias, ele parece não sei com quem. É aparência, parece uma pessoa de bem, parece uma pessoa rica, parece uma pessoa fina, né? Mas sentir a pessoa é diferente, não é? E aí, ao sentir, todos somos filhos de Deus. É olhar, procurar ver esse lado, né, espiritual da pessoa, que o mal é momentâneo, né, passageiro, e às vezes está muito mais na persona, né, não está no espírito. Então, tem toda essa... E o Evangelho nos ensina tudo isso, né? Procura fazer com que a gente entenda tudo isso, sair das aparências, né, e olhar o outro como ele é, né? Apenas um filho de Deus, só isso. Deu para entender essa vigilância? Então, fica o recado. Qual é o recado? Quando você for falar alguma coisa com alguém que está sofrendo, vigia teu pensamento e teu sentimento, para não falar besteira, para não aumentar o fardo do outro, não é? Se você quer aliviar, Jesus alivia o fardo. E como é que a gente alivia? Às vezes a gente está vendo o outro carregando um troção enorme, todo desajeitado, está pesado, não sei o quê, e você vai e fala assim, você podia ter dividido, você podia ter chegado. Mas se o outro tem uma bolsinha que seja, peraí, vou tirar essas coisas, me dá uma parte dessa tua coisa, eu vou pôr aqui nessa bolsa, agora você pendura essa bolsa desse lado, põe a outra do outro lado, você vai equilibrar o peso e você vai andar melhor. É outro tipo de ajuda, né, do que a gente só falar. Então, fica aí o convite para quando a gente orar e vigiar, né? Olha o que nós vamos falar para a pessoa que vem aqui no centro contar suas mazelas, né? Tadinha, é obsessor. Desde que a gente põe na desobsessão. Não é por aí, gente, não é por aí. Entende? Até mas vamos fazer a pessoa entender qual é o caminho, o sentido da vida, né? E o sentido da dor. A dor tem uma palestra, escutem, está no YouTube, é antiga, deve estar ainda. Doença, Caminho da Cura, do Dr. Adão Nonato. É com N, Nonato. Doença, Caminho da Cura. E tem um livro da doutora Cleide Canhatas, também, sabe? A Cura Espiritual, se não me engano, o nome do livro. Que é uma experiência que ela teve de câncer, né? Então, gente, para que serve a doença? E os livros da AME, tem muitos. Por que adoeci? É um livro excelente, da AME de Minas Gerais. Entende? Que vai fazer a gente entender o sentido da